Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez estamos cá com um programa muito sensível, um programa dos problemas. Não há quem goste de problema, mas ninguém consegue passar o dia sem enfrentar um problema. Este problema que tem suas soluções. Às vezes as pessoas perdem a sua fé, perdem o seu amor com Deus, perde por causa de problemas que tem, começa vendo que acabam se transcendendo. Ele perde esperança com Allah subhanahu wa ta'ala e vai buscando outros parceiros que não lhe interessam, obviamente. Na nossa doutrina islâmica não acredita que existe algum melhor selecionador que Allah subhanahu wa ta'ala dos nossos problemas, mas é com isso que vamos falar hoje com Maulana Shoaib, que vai nos trazer aqui solução dos problemas dentro e fora do Islã. Temos muitos problemas. Quem vai ao serviço encontra problema, na sua casa tem problema, na sua escola tem problema, na sua sociedade há problemas. Problema é um desconforto de duas ideologias diferentes. Acaba sendo, se for mal gerida, sai resultado chamado problema. Agora, no Islã também há problemas. Como é que se resolve isso? É com isso que é deste tema que nós vamos falar. Maulana, nós queremos falar aqui do problema. O mundo está cheio de problemas. A que se deve esses problemas? Jazakallah khair pelo convite e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para nossos as pessoas que têm nos acompanhado no nosso programa. E Bismillahirrahmanirrahim, indo diretamente para a pergunta que me foi colocada. Realmente nós enfrentamos vários problemas dentro do Islã, assim como fora do Islã. Mas muito mais, vou focar muito mais fora do Islã e dentro do Islã também, mas muito mais vou focar fora. Então, primeiro, vamos diretamente respondendo essa pergunta com um hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam primeiro diz que eu sou a cidade do conhecimento. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Eu sou a cidade do conhecimento e Ali é a porta para esse conhecimento. Então, esse mesmo Ali bin Abi Talib, ele diz: Ma nazala bala'un illa bidhanbin. Primeiro, nenhuma calamidade, nenhum problema acontece a não ser pelo efeito do pecado que a gente pratica. Então, primeira coisa. Então, depois, esse é o hadith. Então, vamos no Coran. No Coran, Allah diz que tudo que acontece com o ser humano é o fruto da ação que ele pratica. Tudo aquilo que acontece com o ser humano é o fruto das suas ações. E aqui, como chama Ali bin Abi Talib, ele está a dizer: Ma nazala bala'un illa bidhanbin. Nenhum pecado, nenhuma calamidade, nenhum problema acontece a não ser pela prática dos pecados pela pessoa cometida ou pelas pessoas cometidas. Então, o que aqui vamos encontrar? Qualquer problema que nós enfrentamos, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja problema dentro do mundo, seja lá calamidades, cheias, terremotos, seja tudo isso isso não acontece a não ser pelo pecado que as pessoas cometem. Então, o efeito daquele pecado é que conquista esse tipo de resultado. Então, esse é o motivo em que leva a nós a enfrentarmos problemas. Então, será que existe alguma solução para isso? A própria Ali radhiyallahu ta'ala anhum, ele diz: "Wa ma rufi'a illa bitawba." E esse mesmo problema, ele não é tirado a não ser pelo arrependimento. Esse mesmo problema, para a gente se safar, o que a gente tem que fazer? Temos que se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por aí, tudo aquilo que nós estamos a viver, seja no mundo, seja no nosso trabalho, seja em casa, é o fruto da ação que nós temos praticado. E agora, alcuranicamente, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz a respeito deste tema? Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala, temos no Surat al-Talaq, Allah diz: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Primeira parte. Aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, o que vai fazer? Vai abrir solução, vai criar saída, vai criar meios de você conseguir sair do problema. Vai criar meios de você conseguir sair do
do problema. Então, você tem um certo problema. Reparemos, Allah subhanahu wa ta'ala tem um ayat onde Allah diz وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, Allah perdoa muito. Allah perdoa muito. No hadith outro vem, no hadith Qudsi, Allah diz Ya ibad, ó meu servo, se os seus pecados atingirem o tamanho do seu, e depois você só com um arrependimento sincero vir pedir perdão a mim, Allah diz Ghafartu lak, eu vou te perdoar. Wala ubali, não vou me importar desse perdão. Allah vai perdoar e não vai importar daquele perdão. Então, a única coisa que Allah subhanahu wa ta'ala quer que a gente faça, qual é? É a primeira coisa, depois da gente fazer como chama, uma certa infração, nós tenhamos que voltar para Allah subhanahu wa ta'ala com sinceridade. O voltar tem que ser com sinceridade, não voltar sem pedir istighfar, depois voltar não é esse tipo de istighfar. Estamos aqui a falar de um istighfar com sinceridade. Então, a pessoa praticou uma certa ação. Então, depois disso, a pessoa pedir tauba, Allah subhanahu wa ta'ala vai livrar a ele desse problema. Então, de acordo com o Coran, Allah diz وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Primeira solução, nós temos que temer Allah subhanahu wa ta'ala. Primeira solução é taqwa. Nós temos que temer para Allah subhanahu wa ta'ala. E esse temor para Allah subhanahu wa ta'ala, para a gente conseguir ter esse temor, o que significa? É necessário nos prepararmos fisicamente e espiritualmente para quê? Para a gente adquirir esse temor para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, de acordo com o Coran, o que Allah diz é que nós temos que temer Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala possa nos dar saída, salvação do problema que a gente enfrenta. Saída e salvação do problema que a gente enfrenta. Meu caro irmão Ali, estamos a trazer aqui uma conversa de solução dos problemas que temos tido dia a dia nos seus serviços, postos de trabalho, como sempre dissemos, mas tem uma solução aqui muito forte: temer Allah subhanahu wa ta'ala. Temendo Allah subhanahu wa ta'ala, de certeza absoluta, Allah subhanahu wa ta'ala vai criar solução e tirar os problemas do seu caminho. Existem algumas passagens que podem nos ajudar, talvez usarmos como uma fonte inspiradora? Sim, certa vez alguém foi perguntar, numa explicação vem Imam Ghazali, noutra explicação vem Hassan Basri, que foram ter com ele e disseram: o Hassan, eu estou com veio e disse que eu tenho problemas de filhos, minha esposa estéril não dá filho, o que eu faço? Então, na resposta, ele foi dito que faça istighfar. Então, ele saiu, veio outro, disse: o Hassan, eu tenho problemas de dinheiro. Hassan disse: faça istighfar. Veio outro, disse: nós estamos com problema de seca. O que a gente faz? Então, ele deu a mesma resposta: faça istighfar. Normalmente, nós como ser humano, quando a gente é dado uma solução pequena, nós desprezamos aquela solução. Por exemplo, se você levar um televisor, vai para um mestre. Mestre, tenho aqui meu televisor, está com problema. Se o mestre, ele viu que o problema aqui é pequeno, ele foi honesto consigo, foi justo consigo, ele disse, ele só, dentro de 2 minutos, resolveu o problema, disse que se sua televisão já está. São tantos meticais. Então você começa a pensar: poxa, mas nesse curto tempo só será que ele já conseguiu arranjar mesmo como deve ser? É uma parte. Então, normalmente, nós seres humanos, nós gostamos quando a pessoa cria alguma barreira, ele começa a enganar, nós gostamos. Se você mesmo problema, leva para outro mestre, ele diz: há esse problema aqui, agora não vou conseguir resolver, mas me dá 2, 3 dias. Então, quando você, depois de 2, 3 dias, você vai de acordo com a pessoa: nesses 2 dias, eu tenho certeza que ele fez um bom trabalho e minha televisão deve estar bem. Então, mesma coisa, quando Hassan Basri, ele deu essa solução, que faça istighfar. Alguém pergunta: mas só isso, istighfar? Só isso, istighfar? Será que só com istighfar é suficiente? Então, ele diz que essa resposta não sou eu que estou a dar, mas sim Allah que está a dar. MashaAllah. Não sou eu que estou a dar, é Allah que está a dar. E o que Allah diz, quando Nuh alayhi salam disse para o seu povo: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghafara. Ele é o perdoador. Ele é o perdoador. E depois ele vai perdoar o vosso pecado. Depois de perdoar, o que vai fazer? Yursilis sama alaykum midrara. Ele vai trazer chuva benéfica para vós. Vai abençoar-vos com filho. Vai abençoar com bens que vocês querem. Então, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar isso tudo simplesmente com quê? Com um simples istighfar sincero. Isso como está no Coran, Surah Nuh, que Allah subhanahu wa ta'ala disse para o seu povo: peçam perdão a Allah,
peçam perdão ao vosso Senhor. Por quê? Porque Ele é o perdoador. Ele vai perdoar os vossos pecados. Porque aquela dificuldade que está a aparecer é fruto dos nossos pecados. Então, Allah vai perdoar aquilo. E depois de perdoar aquele pecado, o que Allah vai fazer? Allah vai trazer uma bondade para si. Vai trazer uma bondade para si. E qual é essa bondade? Acabamos aqui de ouvir que Allah vai trazer chuva benéfica. Primeiro, chuva benéfica. É ver aquela chuva que vai destruir sua casa, vai destruir, como chama, seus bens. Esse é um tipo de chuva. Agora, outro é aquela chuva que vai trazer muita produção. Né? Quando chuva é exagerada, o que acontece? A produção vai embora, casa vai embora, né? Então, mas quando chuva é benéfica, o que acontece? Muita produção e muitas pessoas beneficiam daquela chuva. Então, por isso, quando a gente fazer istighfar sinceramente, então Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que nós consigamos ultrapassar todos os problemas que a gente tem enfrentado. Aí diz, e de outra passagem, estamos a escutar aqui o eminência de Imam Ghazali, rahmahullah ta'ala. E agora, depois de ultrapassar isso, o proveito será do dunya ou do akhira? O proveito, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar proveito em dois lados. Allah dá proveito no dunya e dá proveito no akhira. Primeiro, vem no hadith, o Rasul a dizer, man lazima al-istighfar. Aquele que ficar apegado, ficar ligado, estar muito conectado com o istighfar, primeira coisa, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir caminhos para a dificuldade de todos os problemas que ele tem. Número 2, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe afastar das dificuldades que ele enfrenta. E número 3, Allah subhanahu wa ta'ala, como vem, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, que Allah vai sustentar a ele de um meio que ele nunca imaginou. Allah vai sustentar ele de um meio que ele nunca imaginou. Reparemos a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós quando fazemos muito istighfar, normalmente nós fazemos muitos pecados que a gente comete. Mas nós vamos ver que Allah subhanahu wa ta'ala, pela misericórdia que ele tem, ele podia só perdoar nossos pecados. Ele está perdoado, acabou. Ele só perdoar nossos pecados. Mas reparemos a vantagem. Allah primeiro vai perdoar teus pecados. É a primeira coisa. Segundo, Allah vai abrir caminho para todos os problemas que você tem. E dificuldade que você enfrenta, Allah vai afastar. E número 3, Allah vai fazer com que você seja sustentado de um meio que você nunca imaginou. Então, nessa parte de sustento, se nós formos a ver, a maior parte das pessoas desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Um dos objetivos grandes que nos leva à desobediência é sustento. Então, quando a pessoa tem uma prática excessiva do istighfar, está muito ligada a istighfar, então vem de acordo com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que Allah vai sustentar a ele de um meio que ele nunca imaginou. Então aqui encontramos benefício do akhira e benefício do dunya. Do dunya. E possíveis soluções, Maulana? A solução é nós voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir muito istighfar, fazer tauba e não se esquecer. Primeira coisa, nós não devemos inferiorizar pecado. Muitas das vezes você pensa que esse pecado que eu fiz é pequeno, não é nada. Você inferiorizar pecado, por isso um grande tabi'in, o Uwais bin Amir, ele certa vez quando estava a aconselhar alguém, ele disse, não repare para o tamanho do pecado que você praticou, mas sim, repare a quem você desobedeceu. Porque você inferiorizando o pecado, automaticamente você está inferiorizando Allah subhanahu wa ta'ala. Então não repara para o pecado que você cometeu, mas sim repara a quem você desobedeceu. Então por isso, normalmente nós temos que deixar de passar muitos pecados. Porque nós achamos que não é nada. Ou como se chama, menino Aisha radhiyallahu anha, ele disse que Rasulullah certa vez disse para mim, muito cuidado com os pecados pequenos. Muito cuidado com pecados pequenos, porque isso, perante Allah subhanahu wa ta'ala, vai ser juntado. E depois de ser juntado, pode ser o motivo de nosso próprio prejuízo. Então, primeira coisa, nós temos que pedir muito istighfar. Segundo, ter cuidado, não inferiorizar pecado. Porque se a gente inferiorizamos o pecado, automaticamente nós vamos partir do mundo sem tauba, sem arrependimento daqueles pecados. Então, temos que ter esse cuidado. Então, esse é mais ou menos... Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite e ajude no seu programa e tem aqui algumas dicas, soluções de como ultrapassar seu problema fora e dentro do Islã, porque afinal de contas problemas existem, mas muita gente está à procura de soluções e ele não percebendo como criar solução, até pode se infernizar ainda muito mais, fazendo mais problemas,
pensando que está a fazer uma solução quando não. Então aí está a dica, volte para Allah subhanahu wa ta'ala, peça seu perdão, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe mostrar caminhos mais fáceis para a solução dos seus problemas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.